Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui para a gente falar um pouquinho da série que tá bombando, The Last of Us. Então, se você tá acompanhando, se você assistiu os últimos episódios, fica aqui comigo para a gente poder bater um papo e falar um pouquinho sobre psicologia, série, essa análise que eu adoro fazer também. Fica aqui! Então, pessoal, acho que o formato desse vídeo é um formato até mais de bate-papo, né? Eu não assisti o jogo, já começo por aí, né? Então, a minha análise de The Last of Us é em cima dos episódios que vocês também estão assistindo, eu também assisti, né? Então, considerando até o último episódio da semana passada, que, se eu não me engano, é o nosso terceiro episódio. E assim eu posso ir gravando outros vídeos conforme for passando os outros episódios também. Mas o que eu queria trazer para vocês, né, esse meu canal eu falo de psicologia, com foco na análise dos personagens que a gente está vendo ali e que eu estou acompanhando na série. Então pode ser que no jogo seja diferente, que eu sei que alguns pontos é um pouquinho diferente. Então, né, ignore alguns pontos do jogo, porque o que eu vou estar olhando é a série e os personagens, principalmente a Ellie e o Joel. É a dupla principal desse cenário aí apocalíptico, né? Onde a gente tem uma pandemia, uma quarentena, onde todo mundo teve que viver. E a gente também viveu isso recentemente, um ano atrás praticamente, a partir de 2019, 2020, começou a nossa pandemia, né? Aquela coisa que a gente não teve controle. É claro que não foi um ataque zumbi, a gente não precisou chegar a esse nível de infecção, mas tivemos uma pandemia onde muitas pessoas, infelizmente, faleceram. A gente perdeu o controle de muitas coisas. Aqui no Brasil, principalmente, a gente ficou sem saber o que fazer. A gente nunca tinha vivido na vida uma quarentena e uma pandemia como a gente viveu, né, do jeito que foi. E aí, colocando na realidade ali da série, que se passa inclusive no mesmo ano que a gente está agora, é uma realidade atípica porque eles também viveram uma pandemia, só que com um olhar zumbi ali, né? As pessoas se infectaram com fungo, perderam o controle do seu corpo, começaram a infectar, matar outras pessoas e aí, em coisas de poucos dias, 3 dias praticamente, o mundo já estava tomado e poucas pessoas ali sobreviveram indo para essa zona de quarentena que a gente assiste ali na série. Local onde tem repreensão, tem regras, né? Existe ali todo o exército ali tomando conta das portas para ninguém entrar, para ninguém sair, para poder zelar até de uma maneira pelas pessoas que estão lá. Mas voltando um pouquinho ao tópico da falta de controle, a série traz um pouco desse olhar. Quando a gente enfrenta uma situação, quando a gente não consegue controlar, no caso uma pandemia, a gente sempre vai ter uma resposta. E a resposta sempre vai ser, ou eu vou lutar contra aquilo, vou lá, vou lutar, vou ir atrás, vou conseguir sair disso, né? Que talvez seja o movimento ali do Joel e da Ellie, onde eles fazem esse movimento de ir atrás, né, encontrar a cura, que no caso seria o sangue dela, então estão enfrentando ali, né, até a Tess também estava junto antes, enfrentando ali aqueles perigos. A gente também tem pessoas que evitam, pessoas que se isolam, pessoas que não querem lidar com aquilo. Eu não quero lidar, eu não quero ver o que vai acontecer, eu não quero saber quem vai morrer, eu não quero saber de nada, eu quero me isolar. Eu encaixaria aqui o Bill, por mais que o Bill tenha feito 150 armadilhas ali, mas ele está fazendo para se proteger. Ele não está muito se importando com o que está acontecendo lá fora, quantas pessoas morreram, né? Ele acaba entrando nesse último episódio que a gente viu num casulo ali, literalmente um casulo, porque a gente tem ele ali naquele bunker ali, onde ele cria e se protege, ali do exército, quando vai atrás de algumas pessoas, e ele vive uma vida normal, né? Perante ao caos, isolado, né? E talvez ele já tenha um esquema aí de isolamento social, ele já tenha um pouquinho desse padrão de ser uma pessoa mais isolada, não querer muito contato com a civilização, mas é um dos comportamentos que a gente tem. O outro comportamento é quando a gente paralisa frente a uma situação de perigo, a gente
que eu faço? Então a gente tem pessoas que paralisam, pessoas que não sabem o que fazer, não conseguem tomar uma atitude, não conseguem se mexer, não conseguem fazer nada, nem às vezes pensar no que vai fazer. E é por isso que muitas pessoas ali morreram, possivelmente, de ver uma cena daquela sem saber o que fazer. A gente não consegue nem correr, nem lutar, nem fazer nada. A gente literalmente paralisa, né? Então a gente também tem esse outro olhar em cima desse comportamento, da gente paralisar. E isso, voltando para a nossa vida daqui do agora, aconteceu recentemente. A gente teve pessoas que tiveram pensamentos assim diferentes, que tiveram muito medo, que também paralisaram, pessoas que ignoraram a situação, pessoas que foram à luta para enfrentar e lidar com essa questão. Então não é tão diferente assim da nossa realidade. E aí, voltando um pouquinho mais, a dupla, que era um triângulo e virou uma dupla, nós temos ali um pai, né, que perde uma filha desse jeito, bem assim, fora do controle, né, do nada. Uma filha que protegia esse pai, a gente via que eles tinham ali uma junção, né, um relacionamento bem conjunto ali dos dois, e ele perde essa filha, ele perde esse elo ali de segurança, que dá essa impressão pra gente, ela cuidava dele, né, ele perde um pouco esse lugar que ela pertencia na vida dele. E aí a gente vê ele no futuro e vê ele bem diferentão daquilo que ele era. A gente não tem certeza, pelo menos na série não aprofunda muito ainda, mas a gente vê que ele tá, né, meio que não tá nem se importando, né, pega lá o corpo das crianças, joga, queima, né, você vê que ele tá no modo automático. O que a gente tá no nosso modo automático? O modo automático é quando a gente faz as coisas sem pensar, é quando a gente tá vivendo na nossa rotina, sem a gente, sabe, planejar, a gente sentir as coisas. O modo automático nos coloca num jeito meio robótico, um jeito onde a gente não consegue parar, sentir, perceber as nossas emoções, anseios, pensamentos. A gente fica de um jeito bem robotizado e a gente vê ele meio nesse esquema aí, meio papá, tem trabalho, não tem, né? Parece que perde a vida, parece que a nossa vida vai sendo tirada da gente, de pouquinho em pouquinho. E aí a gente tem o aparecimento da Ellie, toda aquela confusão que acontece ali depois, e a gente tem talvez uma luz no final do túnel ali para esse Joel, para esse pai órfão praticamente, né, que perdeu aí essa pessoa que era a luz da vida dele, possivelmente. Então a gente vê uma criança, né, meia birrenta, brigona, diferente, né, ou não tão diferente assim de como era a filha, e aí a gente vê ele se colocando nesse papel de protegê-lo, um lugar que essa menina está ocupando agora na vida dele, um lugar que foi tirado dele quando a filha morreu. Então talvez, não vou dizer que é uma substituição, mas é um lugar dentro dele que isso acaba ocupando, essa necessidade de proteger essa menina como ele não conseguiu proteger a filha, possivelmente. Às vezes na nossa vida a gente faz um pouco dessa jogada, sabe? Quando às vezes a gente perde alguma coisa ou a gente deixa de fazer alguma coisa, a gente fica com essa impressão de falta, de culpa, e às vezes a gente acaba fazendo isso na nossa vida, ou se desligando, que foi o que o Joel fez, fico no modo robótico, me desligo da realidade. E quando algo acontece que dentro dele algo aconteceu, algo remoeu, ele sai do modo automático, ele passa a viver, ele passa a lutar, ele passa a ter sentido na vida dele. Então a gente tem, né, essa dupla caminhando em cima daquilo que eles querem, para um ideal, pelo mesmo objetivo, frente a várias ameaças que acontecem ali, encontrando um casal, Bill e Frank, né? Um casal muito lindo, né? Um casal legal de assistir, que pelo que eu já sei no jogo não acontece igual, mas vou focar no que acontece ali na série. Mas é um casal que meio ao caos, né? Conseguem viver, né? Conseguem ter um romance, conseguem ficar bem ali em meio de todo aquele caos. Eles meio que se retiram, que só se mexem no casulo quando aparece o Joel e a Tess, trazendo notícias do mundo de fora, trazendo necessidades que eles precisam, talvez uma troca. Então talvez o Bill se ligue e fala, não, existem pessoas ali
né? Então acho que isso acaba movimentando um pouco mais esse casulo onde eles viviam ali e acaba, por um lado, muito bom, trazendo um grupo de apoio que o Bill e o Frank não tinham, né? Eles precisavam de ter um grupo de apoio, alguém para ajudar. Quando a gente se isola demais, como acontece ali, um morre, outro morre. Quem vai ser esse grupo de apoio? Ainda bem que eles tinham o Joel, né? Que foi a pessoa que ele escreve a carta e deixa de herança praticamente as coisas dele para ele. Então a gente precisa ter pessoas de grupo de apoio, a gente precisa ter, por mais que a gente quer se isolar, a gente tem que ter um pouco além, porque se acontece algo com a gente precisa, né, não passar a nossa herança, mas a gente precisa ter alguém para nos ajudar. Alguém para nos apoiar, alguém que tem uma visão diferente da nossa, porque o Joe e a Tess tinham uma visão diferente da que eles tinham ali, nesse contexto. E a gente vê o final do nosso episódio com a próxima jornada de Joe e Ellie, né, após esse baque do Joel a olhar e perceber que perdeu esse amigo, outro grupo de apoio também, que ele também precisava, né, do jeito que foi. E cada vez mais ele se vê ali perdido, os últimos de nós, né? Que é praticamente aí essa esperança, essa fagulha de esperança que Joe e Ellie vão trazer aqui pra gente, trazer aí pra essa humanidade que tá precisando um pouquinho, né, se reencontrar. É isso então que deixo de análise para vocês. Comenta aqui o que vocês acharam, não deixa de dar um like aqui nesse vídeo se você gostou. Compartilha, se inscreve no canal também para receber mais conteúdo e fazer esse meu canal viralizar mais pessoas acessarem também. E até os próximos episódios.